Então, você já está acostumado, né, a ouvir falar, meditar não é sobre parar os pensamentos. Mas, mesmo assim, você continua não conseguindo meditar. Você fica irritado com os pensamentos, você levanta, né? Mesmo só tentando observar os pensamentos, você não consegue. Isso acontece por duas razões. A primeira delas é que você ainda está identificado com seus pensamentos. Você ainda acha que é você que está ativamente pensando, mas não é. E a segunda razão é o fato de que você ainda acredita que os pensamentos têm alguma verdade inerente neles. Eles realmente estão dizendo alguma coisa sobre um suposto mundo, uma suposta realidade. Isso também é falso. Em relação à primeira afirmativa, quando você olha para alguma coisa, você não pode simplesmente falar para o seu cérebro: cérebro, pare de processar essa informação visual. Não tem como. Se a sua visão está direcionada para um local, o seu cérebro vai processar aquela informação. Se você está escutando alguma coisa, se você está em um local com ruído, um barulho, você vai ouvir aquele barulho. Né? Você não consegue simplesmente desligar essas funções cerebrais suas. Elas simplesmente acontecem. E você não leva isso para o pessoal. Você não acha que o barulho que está acontecendo é você. Então você consegue ter uma relação neutra com o ruído. Mas a gente não faz isso com o pensamento, porque desde criança, né, a gente sempre se identificou muito com as narrativas, com as histórias que a gente ouve, e o nosso pensamento ele é uma máquina de repetição. Se você for reparar, todos os seus pensamentos eles têm algum padrão que eles sempre estão se repetindo. E sempre vem de coisas que você ouviu. Por mais que você tenha esquecido, que você não lembre, tudo que você pensa é algum ponto de vista, alguma coisa que veio externa. Nada realmente você cria do zero. Você pode até ter essa ilusão, mas não é. E o problema é que você cria essa identificação. Então você acha que o pensamento é você ou que você está pensando. Mas isso não é real. A outra questão que eu falei também, de que você acha que o pensamento diz algo sobre a realidade, e que aquilo realmente é real, né? Olha o pleonasmo, também é outra causa para os pensamentos eles conseguirem te dar gatilho. É aquilo, um copo ele pode estar meio cheio, meio vazio, tanto faz. Você pode ter várias opiniões sobre um assunto e nenhuma delas é mais verdadeira do que a outra. E isso é uma, você não precisa acreditar em mim, isso é uma coisa, isso é uma conclusão que você vai chegar depois de um certo tempo de prática. Você não precisa entrar em filosofia ou querer argumentar comigo sobre lógica ou alguma coisa assim, não. Eu não estou falando de nada disso. Tá? Eu estou falando sobre como a mente funciona. E você vai chegar a essa conclusão se você praticar. Então, a solução para isso é você observar como que o seu pensamento ele não é você, ele simplesmente acontece, e como ele realmente não fala nada sobre a realidade. É simplesmente uma tagarelice que fica na sua cabeça. Começa a reparar nisso. Repara no fato de que você não tem controle nenhum sobre os pensamentos. E se você não tem controle sobre eles, por que você vai se importar? Como é que você vai se identificar com eles? Você não consegue virar para um barulho e falar, barulho, para de acontecer, né? Ou você não consegue deixar de ver alguma coisa se a sua visão está ali direcionada. Então por que você também vai se incomodar com o pensamento sendo que você não consegue parar de pensar? Tá me entendendo? A questão toda é essa. Começa a fazer esse exercício. E procura também pela pessoa que está pensando, a pessoa que está ruminando. Você não vai encontrar. Porque esse eu, ele é uma construção mental. Ele é apenas uma figura que o seu cérebro cria para fazer sentido de certas narrativas. Mas se você for para analisar, você não tem um eu inerente, estável e imutável em lugar nenhum. Não tem de fato uma pessoa aqui. Isso é um construto mental. E novamente, eu não estou falando de filosofia, de ideologia, de religião, eu não estou falando nada disso. Estou falando de uma questão prática, tá? Esse nosso eu, ele não existe de forma inerente. Ele sempre existe em relação a alguma coisa e a alguma premissa. Se você descarta tudo, se você consegue ver através de tudo isso, você consegue perceber a falta de inerência desse eu. Ele é apenas um construto insubstancial do cérebro.
E quando você começa a ver isso de novo, de novo e de novo, não apenas esse construto mental, mas todos os outros, eles passam a perder o controle que eles têm sobre você. E isso entra um pouco até no assunto que eu falei no último vídeo sobre as dissonâncias cognitivas. Essa é uma das razões pelas quais as dissonâncias cognitivas elas vão perder o poder sobre você. Porque todas essas estruturas de narrativa, de pensamento, elas começam a perder o poder, já que você está percebendo que elas não são reais, são meras ilusões, imagens, que o seu cérebro fica tentando encaixar para achar sentido nas coisas. Então continue praticando e sempre observando esses pontos, que uma hora as coisas vão fluir melhor e você vai parar de ficar irritado com o mero fato de estar pensando. Muito obrigado, é isso que eu tenho para falar hoje.